Antes de começar, eu quero fazer um convite para você aqui. Se ainda você não está inscrito aqui no meu canal, aproveite e já faça isso para que você não esqueça. Aliás, ativa a notificaçãozinha, o sininho, para quando você receber, ou aliás, quando eu colocar vídeos novos aqui no canal, você receba essa notificação. Aliás, 2 vezes por semana tem vídeo novo aqui no canal. Eu poderia também já pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, mas eu não quero roubar a oportunidade de você decidir isso, se eu realmente mereço o seu like ou não. Da minha parte, eu acredito que sim. Afinal, o que entrego aqui é pensando em, de alguma forma, ajudar você e sua equipe. Meu nome é Emer Meirelles e aproveita agora esse conteúdo que eu vou deixar para você. Não é a primeira vez que eu toco nesse assunto e também com certeza não vai ser a última. Engajamento. Ou, para você que prefere, a gente pode chamar de uma equipe motivada. Se você tem dúvidas de como engajar o seu time, essa é a hora para ter um bom aprendizado sobre esse assunto. A motivação, ao meu ver, ela tem um valor mais profundo do que conquistar algo. Isso eu vejo mais como objetivo. Objetivos sempre são atualizados, mas a motivação para que você busque dia após dia seu desejo é algo que vai um pouco mais além. É algo que não tem linha de chegada. Mas esse vídeo eu vou dedicar para outro assunto. Caso queira, tenho outros vídeos destacando mais a fundo essa questão da motivação. Aqui eu vou investir em algo prático, para você usar realmente com a sua equipe de uma forma mais racional. Suponhamos que você já tenha claro quais são os seus principais deveres como líder. As questões de ética que deve seguir e os resultados que você precisa entregar, óbvio. Da mesma forma, sua própria equipe também sabe cada ponto relacionado aos seus objetivos, claramente. Afinal, é o destino deles que está em jogo. Caso esses 2 pontos tenham parecido novidade, eu sugiro você dar uns passos atrás para entender consigo mesmo sobre o que a empresa espera de você. Isso inclui saber sobre os seus indicadores. Ok, você e a sua equipe estão encarando um problema bem desafiador, bem forte. Um problema que tem grande participação humana. O processo de fabricação dos produtos tem por necessidade passar pelas mãos dos operadores. Afinal, nem toda etapa é automatizada. Isso aumenta os riscos de causar problemas. Afinal, o erro é algo que está dentro da gente, faz parte da nossa natureza. Realmente, esse risco vem da interferência do ser humano, comprovado nos resultados da empresa. Enfim, é necessária uma ação e, obviamente, nesse momento, ou provavelmente, você já está se concentrando em como evitar que a pessoa erre. Aqui começam algumas sugestões de ações nesse momento, quando você tem esse pensamento. Algumas são treinamento, feedback, mais treinamento, punição, treinamento de novo e por aí vai. Treinamento são realmente necessários. Claro, também feedback. Punição talvez seja uma palavra meio forte, mas vamos entender que isso é um efeito causado por uma quebra de regra ou procedimento. Enfim, todas essas ações podem trazer resultados. Mas a probabilidade disso realmente acontecer ainda é muito baixa. Explico isso com uma simples pergunta. Como se trata um problema no qual nem se conhece a causa? Aqui damos início à linha de raciocínio que todo gestor tem que ter antes de sair atacando tudo e todos. Para tratarmos qualquer tipo de problema, precisamos antes conhecer ele. O que só por isso já nos dá um presente, que é a oportunidade de conhecer algo novo. Como fazemos então para conhecer um problema?
Eu convido você aqui a imaginar um pequeno problema dentro da sua casa, em que moram 3 pessoas, contando com você, inclusive. Rastrear isso é muito mais fácil. Mas o que fazer onde se tem uma equipe com mais de 50, 100, 200 colaboradores? Para tratar situações como essa, precisamos ter um processo também. Um processo para investigação e resolução de problemas. O que eu vou entregar a partir daqui é algo como uma matriz de pensamento. Um processo que você pode aplicar dentro da sua equipe. O problema surge. Contudo, só conhecemos o seu efeito. As causas podem ser mais de uma, o que dificulta ainda mais o estudo, o processo de investigação. Mas não é o momento de se concentrar nisso agora. Primeiro passo. Acompanhem isso. Primeiro passo. Identificar o problema. O que é identificar o problema? É você colher o máximo de informações sobre o problema. Alguns exemplos. O que ele é, onde acontece, como surge, quando esse problema surge. Para fazer uma boa avaliação de reconhecimento, você pode usar as seguintes ferramentas de análise. E eu vou dar alguns exemplos apenas. 5W2H, fluxograma, 3G, bom, diversas outras. Para deixar claro, eu vou usar aqui uma delas, a 5W2H. Com o problema em mãos, seja algo físico ou não, você vai seguir as seguintes perguntas. Lembre-se, para conhecer o problema. O que é o problema? Seu pensamento deve estar alinhado para entender para que tipo de problema estamos falando. Talvez escrever como se fosse um retrato vai ajudar muito. Coloque detalhes, realmente nas entrelinhas. Quem é o problema? Aqui é tudo, menos alguma pessoa. O quem aqui tem o sentido de você dar todos os detalhes do problema. Por exemplo, se é uma peça, qual é o nome da peça? Qual que é o formato da peça? Enfim, onde o problema ocorre? A interpretação aqui é fundamental. Quando se pergunta onde o problema ocorre, podemos nos referir a uma etapa do processo ou um local físico. O que tem valor é a sua interpretação, e para que ela tenha alto valor, você pode praticar usando um questionamento após responder a pergunta. Uma segunda pergunta em cima da resposta que você deu sobre onde o problema ocorre. Ao escrever a resposta, olhando para essa resposta, se pergunte: essa resposta é relevante para dar detalhes que podem nos ajudar a encontrar a causa? Se você sentir uma certa dúvida, já vai saber a resposta. Pense, que relevância tem para mim dizer que o problema ocorreu na cidade vizinha, quando talvez eu pudesse ir mais um detalhe dizendo em que parte específica do processo o problema surge. Quando o problema surge? Outra parte já. Qual momento o problema se revela? Em que etapa algo causa o efeito indesejado? Continuando, por que o problema ocorre? Você deve estar pensando, se eu tiver a resposta, encontra a causa. Mas pense, você realmente acredita que vai ser fácil assim? Aqui é uma provocação para ir onde o problema acontece. O passo a passo e olhar nos detalhes, ou seja, ir aonde o problema está acontecendo. Não ficar sentado dentro do escritório, imaginando. Como o problema surge? Passo a passo. É isso que se trata a pergunta. Provoca você ir ao ponto e examinar. Um complemento da pergunta anterior. O porquê? Quando ocorre? Quantifique o problema. E quanto mais informações, melhor. Coloque uma média de acontecimentos por um período de tempo. Agora sabemos com mais clareza com o que estamos trabalhando. Temos mais detalhes que nos direcionam cada vez mais para a causa.
Se você identificou, a gente acabou de fazer o 5W2H em cima de um problema. Não corra o risco de agir com impulsividade. E para que isso não ocorra, se pergunte o seguinte: já está claro para mim como o problema surge? Se sua explicação for um passo a passo, baseado em fatos, você encontrou a causa raiz do problema, ou as causas. Agora, se em algum momento você ainda está deduzindo que algo acontece em virtude de alguma outra coisa, continue sua investigação. Aqui não tem espaço para dedução, para achismo. Para dar um passo certo rumo à solução, você pode usar uma outra ferramenta que vai direcionar você para o essencial. Veja bem, existem dois tipos de problema: potenciais, triviais. A diferença entre eles de uma forma bem resumida, tá? É que um não afeta de forma consistente e relevante o resultado da empresa. Logo, você já sabe que deve dar atenção para o problema que tem relevância nos maiores e mais críticos resultados da empresa. Com isso, o tipo de problema a ser tratado com prioridade é o potencial. Para determinar quais são as causas que geram a maior quantidade de efeitos indesejados, podemos usar a teoria de Pareto ao nosso favor. A teoria de Pareto diz que apenas 20% das ações são responsáveis por 80% dos resultados. A interpretação disso tem que ser muito clara. Ao escutar isso, a primeira impressão é de que precisamos fazer apenas 20% do que fazemos hoje para ter o máximo de resultados. Contudo, não é esse o sentido que a teoria de Pareto diz. A teoria está chamando atenção para o potencial, aliás, para o que é potencial ou essencial. No português claro, quer dizer que devemos gastar nossa energia naquilo que realmente importa, ao invés de ficar gastando tempo com detalhes que pouco agregam no resultado final. Como essa teoria pode ser usada a nosso favor nesse momento? Mostrando quais são os problemas que temos que atacar, ao invés de querer resolver tudo. A teoria diz que 80% dos resultados está concentrado em 20% das nossas ações. Temos então que 20% dos erros são responsáveis por 80% dos problemas, de acordo com Juran, que utilizou o mercado japonês para provar a utilização da teoria de Pareto no sistema de qualidade total. Então, o que temos a fazer é: selecione quais são os problemas conhecidos. Faça isso por primeiro. Em segundo, faça uma medição durante alguns dias de quanto cada problema ocorre, para você ter uma base estatística. Monte uma tabela de forma decrescente com o problema versus a sua frequência. Para esclarecer, suponha que eu tenha uma padaria. E geralmente eu tenho 5 problemas diários que fazem com que eu tenha desperdício na minha produção, já que não está no padrão de venda na qual eu determinei. Esses problemas podem ser pão queimado, pequeno demais, não tem um formato adequado para venda, murcho e cascudo. Durante uma semana, separei a quantidade de pães que tinham esses defeitos e fui anotando para saber quantas vezes isso se repetia, quantas vezes esses problemas apareciam em quantidade de pães. Ao final de uma semana, eu tinha a seguinte tabela: queimado, 5. Pequenos demais, 39. Não tem o formato correto, apenas 2. Murcho, 43. Cascudo, eu tive 11. Aí então eu reorganizei a tabela para ficar de forma decrescente e ficar mais clara a minha visão. Murcho, 43. Pequeno demais, 39. Cascudo, 11. Queimado, 5. Não tem o formato correto, 2. Ele vai gerar mais ou menos um gráfico igual a esse. Veja, 80% dos meus problemas estão concentrados nos erros
murcho, pequeno. Ou seja, minha energia tem que ser destinada para esses 2 problemas e não aos outros 3. Pelo menos não nesse momento. Além disso, a probabilidade da causa desses problemas terem correlação entre si é grande e também vão interferir nos demais. Isso você pode ter quase que certeza. Então, concluindo, ao focar nossas ações na resolução dos 2 problemas, a gente vai estar eliminando a maior parte dos problemas da organização, que no nosso caso aqui é uma padaria. A teoria de Pareto nos mostra para onde devemos ir. Essa é a função nesse momento dessa ferramenta, para evitar que a gente saia fazendo um pouco de tudo, ao invés de fazer tudo de um pouco. Agora, voltando ao início, onde estávamos falando de engajar a equipe, como vamos fazer isso ao mesmo tempo que a gente resolve os problemas? Como que a gente vai conectar essas 2 coisas? Encontramos quais são os erros mais frequentes que acontecem no dia a dia e montamos uma tabela ou gráfico para esclarecer qual será o efeito que vamos atacar. Agora é hora de encontrar a causa desses efeitos. Então, usamos o diagrama de Chikawa para isso. A gente já vai chegar na conexão. Começamos a analisar e tudo acaba convergindo para erro humano, assim como havíamos pensado já no início. Lembramos também que tudo ainda é meio obscuro, porque sabemos que está convergindo para ser um erro humano e até pode ser, mas não se sabe ao certo o que causa ou então facilita esse erro humano. E como saber disso? Aqui, a primeira parte que a gente cria engajamento da equipe. Fazê-los sentir parte de tudo isso. Pertencimento. Convide as pessoas que trabalham onde o problema surge e peça ajuda para eles. Tá claro? É ajuda e não punição. Peça para que expliquem exatamente como fazem o processo. Essa participação vai fazer com que eles percebam que, veja que interessante, eles são importantes para o processo. Têm informações que nem todos têm. Fazem parte, pertencem ao grupo. Você confia nele para que juntos solucionem o problema. Chance de se aproximar e participar de uma nova experiência. Enfim, escutamos tudo o que o colaborador tinha para nos falar e chegamos à conclusão que o problema acontece por causa de uma ação do colaborador realmente. A ação então agora é punir, treinar, orientar? Veja, no Chikawa consideramos 6 áreas que as causas podem surgir e apenas uma delas é referente ao ser humano, que possui a natureza de errar, que faz parte dele. Sobram outras 5 áreas para se trabalhar. Sendo assim, o que te faz pensar que a ação que está voltada apenas para um dos 6 pontos disponíveis vai ser satisfatória e suficiente para encontrar a causa do problema? Entenda que a qualquer momento o ser humano pode errar, independente de quanto você treinou. O que pode acontecer é no máximo uma redução. Por exemplo, eu sei andar há mais de 30 anos e eu ainda tropeço, escorrego, caio. O que me leva a afirmar que por mais que eu treine, corro o risco de errar devido à minha natureza imperfeita. Então, já que eu tenho à disposição mais 5 áreas que podem auxiliar nesse processo, por que eu não uso? As outras áreas devem servir como barreiras que impedem que nossa natureza imperfeita gere problemas no futuro. Criamos, assim, processos e estruturas para nos defender de nós mesmos. Origem do Pokayoke, ou sistema prova de erro. O mesmo que existe nos pendrives. Tenta colocar um pendrive errado. Simplesmente você não vai conseguir, já que o desenho dele impossibilita que nós, ao utilizarmos de maneira distraída, cometamos alguma besteira, façamos algo errado.
isolamos o ser humano com as demais áreas. A gente cria barreira que mesmo que tente sair do processo, não vão conseguir. Então, montamos um grupo de ações para criar esses processos e está tudo pronto? Ainda não. Agora é o momento de fechar o engajamento da equipe. Enquanto estiver implantando as ações que vão auxiliar as pessoas a não cometerem erros, dê a oportunidade de eles saberem como eles estão indo. É uma maneira até de feedback. Talvez você possa conversar com todos, ou então com aqueles que têm a maioria dos índices de erro, para entender junto com eles o que anda acontecendo. Esse é o momento do líder mostrar que ele está ali para crescer junto com as pessoas. É um dos seus deveres, é de dar apoio que ele precisa. É possível que você tenha o preconceito de que tudo está acontecendo porque não prestam atenção direito no que está fazendo. E talvez isso possa até ser verdade. O ponto aqui é, ajude eles a perceberem que o nível de atenção deles ainda não está sendo suficiente e que precisam dar mais de si. Ajude-os a encontrar meios para que consigam atingir o seu melhor. Não adianta somente ir lá e apontar. Ajude-os a refletir sobre como tem feito e como precisa fazer. Façam juntos, até que encontrem esse meio. Em outros casos, eles podem nem se estar dando conta dos erros que vem cometendo e acha que está tudo certo. Então, faça algumas reuniões particulares e mostre com sinceridade e humildade o erro que eles vêm cometendo e pergunte de que tipo de ajuda eles estão precisando. Você vai realmente se surpreender com as respostas, principalmente com os resultados. A propósito, se lembre que reuniões para mostrar a evolução também são necessárias. Então, faça as reuniões de devolutiva. É a mesma coisa quando você faz um exame ou uma entrevista. Quer saber o resultado disso. Não cometa você esse erro como líder. Ok, mas somente isso resolve? Então, não precisamos mais ter processos que levem à punição? Tudo vai ficar na base da conversa? Vamos lá, a punição ela pode ser vista como uma forma de aprendizado. O ponto aqui é a interpretação da punição. Às vezes, cometemos erros que a gente não queria, de verdade. Contudo, esses erros geram resultados, que são as consequências desses nossos erros, e que temos que assumir nossa responsabilidade. A melhor e mais justa forma é inserir essa política de punição, é determinar claramente as regras do jogo, deixar claro para todos as consequências de se entregar resultados que não são adequados com o que é acordado no contrato de trabalho, após você já ter estendido a mão com toda a ajuda possível para eles. A mente de todo colaborador, seja líder ou não, deve ter o mesmo pensamento de um vendedor. Vendedores, na sua grande maioria, eles não têm salário. Recebem uma parte das suas vendas, ou seja, eles recebem pelos seus resultados e não pelo tempo que investem nas suas atividades. Pensar nisso é uma forma de avaliar o quanto tem buscado o seu melhor que você pode ser. Voltando à questão da punição, para fechar esse assunto, chegamos à conclusão que toda ação tem uma reação, óbvio. E por mais que não tenhamos culpa intencional nas ações, a responsabilidade dessas ações, por saírem de nós, é ainda nossa. Dê oportunidade do seu pessoal te apresentar os detalhes das suas dificuldades. E você, como líder, dê oportunidade de eles saberem como estão indo. Dê apoio para que eles possam melhorar. Faça tudo que tiver ao seu alcance para aqueles que querem ajuda
melhorar sua performance. Coloque a sua atenção no desenvolvimento do teu pessoal. E você pode ter certeza que o resultado nos gráficos, nos números, vão ser a consequência desse desenvolvimento que você vai trazer para os seus colaboradores. Espero que dessa maneira eu tenha ajudado você com algum insight ou realmente com alguma nova aplicação de ferramenta. Tchau, tchau.